Fala pessoal, vamos para a nossa revisão da nossa avaliação. Aqui a gente vai ver o nosso primeiro tema, que é a independência dos Estados Unidos. Então, começando aí, os Estados Unidos, né, na verdade não existia como um país, ele era uma colônia. Eu acho que pelo próprio idioma falado no país, a gente vê que é uma colônia inglesa, tá certo? E com o tempo, lógico, como basicamente todas as colônias vai chegar num processo de independência. Então a gente vai ver no vídeo de hoje como que ocorreu, né, esse processo de independência dos Estados Unidos. A maioria dos casos você tem essa independência vindo por meio de luta e óbvio, a gente tem os colonos, né, se rebelando contra a sua metrópole, principalmente porque eles são muito explorados por elas. Nós temos aí exploração de impostos, nós temos uma opressão, nós temos o exclusivo comercial metropolitano, que muitas das vezes é o que? A colônia ela só pode comercializar com a sua metrópole. Então, a metrópole às vezes paga um preço mínimo em produtos, tá? Que a colônia vende, então isso desagrada os colonos e etc. Tá? Então, a gente vai ver hoje aqui a questão dos Estados Unidos, o porquê que a gente vai chegar ao ponto da região, né, das 13 colônias, decretarem sua independência. A gente tem que perceber que os Estados Unidos ele era dividido em duas áreas, né? E é o que eu estou mostrando aqui para vocês no mapa, no slide. Nós vamos ter as colônias do norte, que a gente vai ter como maioria de colonos aí protestantes, tá certo? A gente vai ter essa região povoada por protestantes, né, que seriam que povos que eram perseguidos por questões religiosas na Europa, principalmente contra o catolicismo, no caso da Inglaterra, contra que não eram anglicanos, né, seguidores da religião anglicana. Então eles eram ingleses que por questão religiosa começaram a migrar para a América, né? Migrar com o intuito de um novo mundo, uma nova vida. Então eles começam a migrar para a América e principalmente para a América do Norte. Então ali eles vão criar uma colônia de povoamento. Eles vão vir para cá, para o continente americano, para morar, para viver, tá certo? E o sul, né? O sul foi mais uma colônia de exploração, até por conta do clima. O clima do norte é um clima mais frio, tá? Então não é muito propício ao plantio. O clima do sul já é um clima mais quente, né? Então no sul a gente vai ter mais fazendas, plantio principalmente de milho, plantio de algodão. Então vai ser uma região mais agrária, agroexportadora, né? Você vai plantar para exportar. E o norte é uma região de colonização, tá certo? Então vai dar essa diferença, que é uma diferença muito grande nos Estados Unidos na época, nas 13 colônias. A gente não pode falar, porque ainda não podemos chamar de Estados Unidos, mas de 13 colônias. Vocês vão ver logo o mapa aqui, vocês vão entender por que são 13 colônias. Então o norte, uma colônia mais de povoamento, e o sul, uma colônia mais de exploração, né? Exploração, mão de obra escrava, latifúndios, grandes propriedades de terra, né? Com monocultura, né? Então, grandes fazendas produtoras de milho, grandes fazendas produtoras de algodão. E o norte não, o norte é diferente. Já são terras menores e bem um âmbito bem familiar, né? O cara que traz a família dele para morar na América em busca de novas oportunidades.
Então aqui, gente, ó, o porquê que eram 13 colônias, tá vendo? Então os Estados Unidos, presta atenção no mapa, né, no mapa atual, se vocês perceberem, os Estados Unidos vai de leste a oeste, tá? Hoje é um país imenso, um país grande, tá? Mas nessa época aqui, era só esse vermelho aqui, ó. Então esse vermelho que eu estou mostrando para vocês com a setinha representa essa região aqui, né? Que no caso são as 13 colônias, são 13 estados, tá? E só isso era os Estados Unidos, tá certo? Então, olha lá, fronteira em 1776, tá? Não era o país como conhecemos hoje. As 13 colônias, elas eram só essa regiãozinha aqui do mapa. Tá? Então tá aí novamente, né, as 13 colônias, e aqui eu coloquei as colônias do norte, igual eu falei para vocês, que foi uma região de povoamento, tá? E as colônias do sul, que é uma região mais de exploração, tá? É uma região agroexportadora, e o norte é uma colônia de povoamento. Então aqui dá para perceber bem essa diferença, né? Colônias do norte, povoamento; colônias do sul, exploração. Guerra dos 7 anos, gente. Isso aqui eu vou agora viajar com vocês lá para a Inglaterra, né? Porque para a Inglaterra abrir mão da América, é óbvio que eles simplesmente não vão chegar lá, então tá, vocês querem ser independentes, então estão livres. Não é assim que funciona. Na verdade, a Inglaterra estava enfraquecida já por uma guerra, que essa guerra foi contra a França, tá certo? Então tá aí o ano, né, 1756, 1763, tá certo? E a Inglaterra saiu vencedora. Porém, como a gente sabe, numa guerra não existem vencedores, né? Todo mundo sai prejudicado de alguma forma. Então a Inglaterra ela criou uma dívida muito grande, uma dívida de guerra, uma dívida para armar o seu exército, para uniformizar o seu exército. Então a guerra ela custa caro. E o que a Inglaterra pensou? Se eu estou precisando de dinheiro, eu vou ter que cobrar de alguém. Então eu vou cobrar das minhas colônias. Então a Inglaterra passa a aumentar os impostos aqui na América, né? Lá nos Estados Unidos, no caso, e esses impostos desagradaram, óbvio, os colonos não gostaram, de hipótese alguma, ninguém gosta quando aumenta o imposto, e óbvio que na época não foi diferente. Então os colonos começam a se rebelar contra esses impostos, e aí começa aí nós temos aí já um estopim, né, dando início aos primeiros movimentos de independência da América do Norte. Então aqui, opressão inglesa, tá? Então tá aí, a Inglaterra resolveu aumentar vários impostos, criar leis. Tá? Então nós temos aí, por exemplo, leis que oprimiam. Se vocês começarem a observar, a Inglaterra ela foi oprimindo, né, as 13 colônias. Primeiro criou lei do chá. Então, além de aumentar imposto, ainda criou leis. Tá certo? Só os comerciantes ingleses, tá, de uma companhia de comércio, que é a companhia de comércio inglesa, é que podia vir na América, pegar o chá, lembra que o inglês bebe muito chá, e vender na Europa. Ninguém mais podia fazer isso, só a companhia inglesa. Então, peraí, eles vão comprar pelo preço que eles querem, eles vão vender pelo preço que eles querem, então não está certo, né? E óbvio que eles jogavam o preço lá embaixo. Lei do selo. Todo produto que vinha de fora, que circulava dentro das 13 colônias, tinha que ter um selo. E esse selo você pagava para ter o selo. Então você mandava uma carta, tinha que ter um selo.
E aí você pagava por esse selo. E esse dinheiro ia para a Inglaterra. Tá? Então, essa famosa lei do selo. Tá certo? Olha lá, ó. Todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. Esse selo era caríssimo. É uma forma da Inglaterra ter dinheiro. E lei do açúcar. Tá? As 13 colônias só podiam comprar açúcar vendido pela Inglaterra. Mas o Brasil na época produzia açúcar, o açúcar do Brasil era barato, vamos comprar do Brasil. Não, não pode. Você só pode comprar açúcar vindo da Inglaterra. Então, que aí é óbvio, eles cobravam o preço que eles queriam, né? Um preço altíssimo. Então, essa é a lei do açúcar. Então, gente, olha só, além dessas lei do chá, lei do selo, lei do açúcar, você ainda tem que pagar impostos altíssimos. Isso vai resultar na guerra, né, as primeiras ideias para se tornar independente. Tá certo? Então a gente vai ter o primeiro congresso da Filadélfia, tá? Aqui, né, os colonos das 13 colônias, eles vão se reunir já com o intuito de se separar da Inglaterra. Tá certo? Queriam um fim. Primeiro eles propuseram, né, gente, vamos acabar com essas leis, vamos diminuir esses impostos. E aí o rei inglês, o rei Jorge III, não aceita. Ele continua impondo, né, os impostos, continua impondo leis, ainda cria mais leis, que é chamado de leis intoleráveis. Tá aqui as 7 leis intoleráveis. No caso, o porto de Boston só poderia receber navios da Companhia Britânica das Índias Orientais, né? Nenhum navio mercante podia portar lá no porto de Boston. Não podia existir reuniões na colônia, porque reunião era perigoso, porque o povo podia estar planejando a independência, né? Em Massachusetts. Qualquer manifestação na rua, ninguém podia falar de nada, se manifestar contra a Inglaterra, senão ia ser preso. Todo crime deveria ser em solo americano, em solo das 13 colônias. Você não podia ter um tribunal local, você tinha que ter um tribunal inglês, então você ia ser julgado pela Inglaterra. Todo colono tinha que ceder sua casa, tá, para soldados da Inglaterra. Então você tem aqui, você está na sua casa, está passando aqui soldados, os soldados resolvem dormir. Então você tem que abrir a sua casa para os soldados dormirem. A redução das colônias norte-americanas para a Inglaterra, então, para a Inglaterra não, para o Canadá. No caso, o Canadá estava expandindo o seu território, a Inglaterra cedeu, né? O Canadá nessa época pertencia à França. Então, gente, por último aqui as colônias de Massachusetts foi ocupada por exército britânico. Então essas medidas são as leis intoleráveis, elas vão desagradar ainda mais o colono americano, né? O cara que mora nas 13 colônias. Na verdade, está ficando assim insuportável viver em solo americano. Tá? Então essa opressão vai chegar num ponto que a população não aguenta mais e aí se rebela, né? E se levanta em armas. A gente vai ter o segundo congresso da Filadélfia, tá? A gente vai ter algumas personalidades famosas, né? Thomas Jefferson, e a gente vai ter a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, deixa a partir daqui, tá? Óbvio que a gente vai ter uma batalha, né? A Inglaterra não vai abrir mão facilmente das 13 colônias, mas a gente vai ter a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá certo? E em 1783, tá, com a ajuda da França e da Espanha, que eram contra a Inglaterra, com a ajuda da França e da Espanha, os exércitos norte-americanos vencem essa batalha e aí os Estados Unidos se torna independente. Tá? Constituição dos Estados Unidos, 1787. Então os Estados Unidos agora passam a ter suas próprias leis.
né? E aí, a partir daqui, a gente pode realmente chamar, né, Estados Unidos da América, deixando de ser aí 13 colônias inglesas. Tá? Então tá aí o Thomas Jefferson. Tá? Ele é homenageado na nota de $2, tá certo? Então é uma personalidade muito importante nos Estados Unidos. E aqui um mapa, né? Esse mapa ele mostra bem aqui a expansão, né, dos Estados Unidos ao longo do tempo. Tá? Então aqui em amarelo, se vocês seguirem a setinha aqui do lado direito, a inicial 13 colônias, tá certo? E depois a sua expansão, a expansão territorial dos Estados Unidos se tornando o país que é hoje, né? Então no século XIX você já tem aí a região norte-americana toda formada, né? E é os Estados Unidos que nós conhecemos hoje, tá certo? Então aqui a gente termina o primeiro tópico, né? Que é a independência dos Estados Unidos, e a gente se vê no próximo vídeo.